Estamos chegando para resolver mais uma questão aqui do Enem, agora a prova de 2013, caderno branco. Bom, se você ainda não pegou nenhuma aula minha de resolução de questão do Enem, então eu vou deixar um recadinho aqui bem rápido. A ideia da resolução não é simplesmente dar a resposta e mostrar isso, não, é fazer uma reflexão sobre o tema que está sendo abordado, entender como se interpreta uma tabela, como se interpreta um gráfico, ok? Para não ficar mera decoreba, a gente não precisa mais. Legal? Então a gente está aqui com o caderno branco, caderno do primeiro dia, e eu vou trazer uma questãozinha aqui para a gente resolver, ó, que é essa aqui, que é a respeito de energia. Vira e mexe, a gente tem aí questões sobre energia sendo que caem, né, sendo avaliadas no Enem. Enfim, isso é muito importante porque energia é a base de tudo. Sem energia você não tem educação, você não tem saúde, você não tem produção agrícola, você não tem absolutamente nada. Então, um dos maiores problemas da humanidade é energia. E, ultimamente, está sendo muito discutido até, né, por causa das mudanças climáticas, as fontes de energia. Então, isso vai ser uma constante no Enem, em qualquer vestibular também, muitos deles estão caindo isso. Tá, então, vamos olhar a questão. Eu vou detalhar passo a passo, depois fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada do que simplesmente te dar a resposta aqui, ó. Questão 46. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Então ele definiu aqui pra gente o que é a tal de química verde. Repara, mas nossa, aqui não são as questões de física? Calma lá, vamos chegar lá já, tá? Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos. Então ele trouxe aqui uma introdução sobre o assunto, tá? Que é a questão, né, das fontes energéticas em relação ao meio ambiente, deixou a referência pra gente aqui, ok? Aí sim vem a pergunta. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar. Então, ó, em questão aqui, ó, poluição do ar causada especialmente pelas hidrelétricas, termoelétricas, geotérmicas, energia solar ou eólica. Então, assim, é uma questão fácil, tá? Talvez simplesmente marcasse, mas eu quero fazer uma discussão a respeito de cada uma dessas questões aqui, ok? A primeira que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer em ordem, é a hidrelétrica, que tem um maior percentual, quase 80% de geração de energia elétrica no Brasil, é por meio de usinas hidrelétricas, tá? Então, quando a gente pensa em poluição do ar, a gente está pensando em eliminação de alguns gases, tá? Entre eles, o principal, vamos nos ater aqui, ó, o tal do CO2, certo? Então, quando a gente queima um combustível fóssil, por exemplo, a gasolina, a gente está desmembrando, vamos pensar assim de maneira bem simplificada. Nós estamos quebrando a cadeia carbônica da gasolina e liberando esses carbonos na forma de gás carbônico ou dióxido de carbono, que é esse cara aqui que a gente está bem acostumado a ouvir falar aí na mídia. Legal? Então tá, então a gente pensa assim, então como que funciona uma hidrelétrica? Eu tenho uma região aqui alagada, tem um lago bem grande, eu tenho um desnível aqui, eu tenho uma queda d'água, certo? De uma certa altura AH. Então aqui eu tenho nada mais, nada menos que uma forma de energia potencial gravitacional. Essa água vai cair por causa da gravidade, vai girar as turbinas. Essas turbinas vão produzir então, né, a energia elétrica. Basicamente é isso que você deve pensar. Então, usina hidrelétrica não libera nenhum tipo de gás, como por exemplo o CO2 para a atmosfera. Aí é que está. Produz sim. As usinas hidrelétricas elas não são diferente do que a gente imagina, né? Nosso senso comum, elas não são 100% totalmente limpas. Por quê? Porque você tem essa região aqui que você tem que alagar, antigamente você tinha animais, você tinha principalmente vegetais, e essa região vai ser alagada. Quando você alaga essa região, esses vegetais, esses seres vivos, eles vão morrer. E quando eles vão morrer, eles vão passar pelo processo de decomposição. Se você já está um pouquinho de biologia, se você sabe lá a cadeia alimentar, né, ela termina ali nos decompositores. E esses decompositores vão decompor, portanto, a matéria orgânica, liberando para a atmosfera o tal do CO2. Ok? Mas, obviamente, a quantidade de CO2 que é liberada numa região aqui é bem menor que de outras fontes. O importante aqui é não acreditar que uma usina hidrelétrica não libera CO2 nenhum para a atmosfera. Libera sim, por quê? Por causa da decomposição da matéria orgânica que está aqui submersa nessa parte da represa, né? Da parte do lago está represado. Ok? Até aqui, beleza? Deixa eu fazer uma limpezinha aqui nisso
daqui um segundinho, deixa eu tirar isso daqui para não ficar na nossa frente. Então, ele está querendo saber, na verdade, principalmente qual delas, né? Libera, mas não é tanto, então vamos passar para a próxima. As termoelétricas, certo? Então eu vou tirar isso daqui e vamos discutir um pouquinho de termoelétrica. Então isso aqui é uma termoelétrica. Qual que é a ideia de uma termoelétrica? A termoelétrica ela vai converter energia térmica em energia elétrica. E isso pode ser feito de várias formas diferentes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em termoelétrica. Por quê? Uma usina nuclear, por exemplo, a usina nuclear, ela é uma termoelétrica. Por quê? A partir da fissão dos átomos de urânio, certo? Eu vou aquecer a água do reator, do núcleo do reator, vai fazer com que a água evapore e gire uma turbina. Ok? Só que eu não estou liberando energia, não estou eliminando nenhum tipo de gás para a atmosfera. Então, tanto que as usinas nucleares são usinas termonucleares. Tá? Então, usinas termoelétricas são um prefixo geral, né? Uma convenção, que a ideia é converter temperatura em energia elétrica. Nem todas elas. Depende do combustível, então, que eu vou estar utilizando. Se eu usar um combustível nuclear, né, um material radioativo, fissionar isso aqui dentro do núcleo de um reator, eu não estou liberando gás carbônico para a atmosfera. Agora, se eu pegar derivados do petróleo, por exemplo, eu estou liberando, né, CO2, como nós estamos vendo aqui, tá? Então, derivados do petróleo, gás natural, por exemplo, tudo isso daí libera CO2. Uma coisa bem interessante que a gente classifica como biomassa, tá? As usinas de biomassa, na verdade, assim, a gente fala, nossa, são usinas limpas. São usinas limpas, só que elas são usinas termoelétricas. Por quê? O acionamento dessas usinas termoelétricas, ao invés de ser feito por derivados do petróleo ou gás natural, por exemplo, é feito a partir da combustão, por exemplo, do bagaço da cana. Como tem uma em Paris, lixo. Você coloca o lixo dentro da usina, queima esse lixo, o calor gerado na combustão desse lixo é utilizado para produzir vapor, gerar e girar lá o gerador de energia, ok? Fala assim, mas espera aí, se você está queimando o lixo, né, ou o bagaço da cana, você está liberando o CO2 para a atmosfera. Só que se você parar para pensar, esse CO2 vai ser liberado de qualquer jeito, por um motivo que eu já falei aqui. O lixo ou o bagaço da cana vai cair no solo, certo? E vai sofrer o processo de decomposição. E no processo de decomposição vai ser liberado CO2 na atmosfera. Então o que nós estamos fazendo é acelerando esse processo de liberação desse CO2 e absorvendo energia de uma forma que a gente não faria se estivesse acontecendo naturalmente no meio ambiente, tá? Então, por exemplo, uma usina de biomassa é uma usina térmica, mas as usinas térmicas aqui que eles estão querendo colocar, que na verdade eu vou até te dizer, é a resposta correta, são as usinas térmicas. O que está acontecendo aqui? Eles estão colocando de maneira geral, pensando em combustíveis fósseis. Legal? Tá? Então essas aqui é a que mais vai estar emitindo gás carbônico, ou seja, poluição do ar, além de outros gases, né? Então, usinas térmicas, só toma cuidado para não generalizar, tá? É por isso que eu estou querendo fazer essa discussão um pouco mais acentuada. Bom, tirando aqui, vamos perceber um pouquinho das outras. Tudo bem que a gente já sabe que a resposta correta é a B, mas vamos aqui para C. O que são usinas geotérmicas? Quando o próprio nome diz, geo significa terra. Você estuda geografia, né? Escrita da terra. Então, qual é a ideia? Remover calor da Terra. Então o que acontece? Algumas regiões, principalmente algumas próximas a vulcões, por exemplo, lá embaixo do solo é muito quente. Lugares onde tem geysers, por exemplo. Então qual que é a ideia de uma usina geotérmica? Eu entro com fluido, por exemplo, pode ser água ou pode ser um gás, com uma temperatura baixa, ele vai lá no fundo, vai remover esse calor, então ele entra frio e sai quente. Essa troca de temperatura vai fazer girar, a gente, por exemplo, pode pensar em estar gerando vapor, esse vapor gira aqui o gerador de energia e aí a gente olha saindo fumaça aqui e fala, nossa, está liberando CO2. Não, isso aqui é vapor de água, H2O, tá? Então toma cuidado quando você vê aquelas fotos de alta poluição, uma chaminé gigante saindo uma fumaça, às vezes a gente está achando que está poluindo o ar. Muitas vezes o que está saindo ali é simplesmente água, como nesse caso aqui, ok? Então essa é a ideia da usina geotérmica, remover calor do solo. Então eu não estou produzindo CO2, eu estou extraindo o calor do solo e fazendo a água evaporar. Quando ela evapora, o vapor gira uma turbina e gera energia elétrica. Perfeito? Então essas são
Usinas geotérmicas. Agora, solar, agora as duas últimas é bem tranquilo, só vou passar bem rápido. Usina solar, energia solar, todo mundo sabe o que é, né? Você tem os painéis solares, que infelizmente, ainda nesse momento, estou gravando essa aula em 2015, o rendimento deles não é tão viável assim, tá? E o custo também não é tão viável, tá? Mas com o avançar da tecnologia, isso principalmente aqui no Brasil, que agora está começando a produzir esses painéis solares, vai estar caindo bastante o preço. Por quê? Porque eles não pagam impostos para entrar no país, eles são desenvolvidos aqui. Então, a ideia é que um futuro próximo a tecnologia avance o suficiente para a gente realmente nos tornarmos, poder aproveitar a energia solar de maneira mais eficiente, ok? Produzir mais energia com um custo menor, tá? Claro, aqui nesse processo absorve energia solar, gera energia elétrica, a ideia é que não elimina CO2 ou nenhum tipo de gás, perfeito? E as usinas, né, de energia eólica, são esses pirulitões, esses cataventos enormes que nós temos aqui, tá? O vento, então você tem que ter um local de vento constante dentro de uma faixa de velocidade adequada, não pode ser esse vento constante com uma velocidade muito baixa ou muito alta, porque poderia danificar esses cataventos, ok? Então são algumas regiões do mundo que são possíveis, são passíveis de terem essa forma de energia, não é uma coisa que dá para se espalhar pelo mundo inteiro neste momento. Ok? Bom, resolvida essa questão, já temos aqui nossa resposta, né? As usinas termoelétricas, então de novo, toma cuidado com o termo, porque nem toda energia termoelétrica ela é necessariamente poluidora do ar, depende da fonte, do tipo de combustível que você está queimando dentro dessa termoelétrica. Usinas nucleares são usinas térmicas, porque a ideia é gerar calor. Estou queimando combustível nuclear e queimar combustível nuclear significa fissionar átomos de urânio, por exemplo, certo? Movidas a lixo, biomassa, tá? Energia de biomassa. Energia de biomassa, ela é uma geotérmica, tá? É uma termoelétrica que eu estou queimando lixo como combustível, tá? E esse lixo já ia sair na forma de CO2, só que com muito mais tempo. Ok? Então essa é a ideia dessa aula de hoje, discutir um pouquinho, não só dessa resposta que era termoelétrica, talvez você fale, nossa, tá enrolando. Não, não é isso. É discutir um pouquinho, trazer um pouquinho mais de informação aí para vocês, ok? Então, só para te lembrar que essa aula não está só aqui no YouTube, também todas as nossas aulas estão organizadas aqui, ó, nessa nossa plataforma, cientiatvbr.futurecom.com.br, você encontra esse menuzinho aqui, ó, todos os temas que nós temos aulas, ok? Se você achou legal e quer ajudar com a nossa ideia, você pode estar patrocinando esse projeto aqui, ó, patrocina essa ideia, você clica aqui, faz uma doação na quantia que você achar necessária ou correta, ok? Se quiser ficar sabendo toda hora que a gente divulga uma aula nova, curta nossa página também aqui no Facebook, facebook.com/cientiatv. Então, vou ficando por aqui, a gente se fala na próxima aula, até lá!